Pronto. Agora você vai lá. Gente, sou Wagner. Aconteceu isso e isso. O YouTube não nos deu a licença por enquanto. Daqui para amanhã estou tentando resolver. Você fala aí. Não tá aí já? Você vai ter que controlar por aí, não vai? Acho que você trabalha mais rápido aqui, viu? É o mesmo link? Então bota para acessar o mesmo link. Vou mandar um aqui. Bota a tela para me ver também. Without you, me. 20 minutos de atraso. Bora? Tá escutando aí já? Galera, fala lá depois no grupo se tá tudo ok. Espero que amanhã a gente resolva já essa pendência aí. Olha aqui a mensagem. Todo mundo entrou. Uma pessoa saiu. O que será? Vamos lá, galerinha. Vocês estão me escutando? Mande um ok no grupo aqui. Vamos, eu tô aqui vendo aqui, ó. Mande lá no grupo, tá ok, prof. Tô escutando. Tá escutando aí, estagiário? Boa. Só que valeu, Klebson. Gente, daqui pra amanhã a gente relaciona isso aí, tá? Vocês sabem, né? Calouro, chegando agora. Pergunta quem é esse noiado que tá chegando agora aí? Já quer liberar o chat, né? Assim não. Tem que passar logo pelo YouTube Edu pra você depois chegar a esse nível de abrir um chat, né? Mas tudo bem. Tô tirando da minha cara, né? Tô me achando com cara de alma cebosa, só pode, né? Ok, beleza, galera. Vamos só esperar a galerinha aqui entrar. 2 minutinhos agora e a gente começa, tá? Carta de advertência para o estagiário. Já tem as duas monitoras também que vai levar a carta de advertência. O que é que vocês acham? E é isso. E aí, estagiário, como é que tá o povo aí?
Ai, que calor. Tudo ok, tudo ok. Olha aí, estagiário. Será que você vai levar a primeira carta de advertência? Bota lá pra ver. Esse YouTube tá dando caso nossa cara, pô. Cadê o YouTube aí? Trava, Android, trava. Isso aqui tá meio falhada. Certo. Eu? Relação. Dois minutos, tá? 7h25 a gente começa. A gente pede desculpa aí pelo acontecimento. Garanto que não se repetirá. Né, estagiário? Jamais. Muito bem. Assim a gente espera, por favor. Obrigado. Mini Tasmania acordou. Ajudante de cena. Olha ela aqui. Tá vendo essa carinha de inocente? Essa carinha de inocente aqui. Isso aqui destrói uma casa. Isso aqui come todos os fios. A carinha de Angida. Isso aqui é inocente, meu gente. Isso aqui destrói 2 ursos de pelúcia em 2 minutos. Não é não, Anjinha? Cadê tua irmã? Estagiária. Estagiária 2. Tua irmã tá dormindo, ó. E tu aqui fazendo raiva. Fica aí, sua irmãzinha. Conta aí como é que tá, o pessoal tá ok a imagem. Pessoal, imagem ok. O estagiário ele tá com medo agora. Se a imagem tá ok, se o som tá ok. Manda lá, por favor. Galerinha entrando, vê aí, estagiário. Lá no YouTube. Bora. Lá na aba do YouTube. Aqui no teu PC. Aqui no teu PC, estagiário. Quantos já tem aí? Hum. 17 assistindo agora. Eita! Como tem gente. Eita! Galera, vamos lá então. Aos poucos a galera vai entrando. E aí, seguinte, ó. Primeira coisa, tá? Deixa de agonia. A gente tá no mês de março, não é isso? Entrando aí pro mês de abril. E aí, quem já tá matriculado no curso sabe que a gente cumpre todo o cronograma. A gente vai fazendo revisões, etc. Começamos agora porque a gente precisava montar essa sala aqui e precisava dar o melhor para vocês, né? Eu geralmente trabalhava com cursos presenciais, tinha uma turma ou outra online, e agora, devido a essa mudança, devido ao mestrado, eu tive que realmente retomar de forma totalmente e 100% online, tá? Aos que não me conhecem, prazer, meu nome é Klebs, garanto que será hemorragia, prazer ter vocês aqui. Óbvio que, prestem atenção, nossa aula é aula raiz, óbvio que um momento ou outro, justamente para imagens, ainda precisar utilizar a imagem do material de vocês, para vocês tentarem ainda acompanhar. Klebson, e cadê aqui no material de apoio, cadê aquela apostila enorme que todos os outros cursinhos trabalham? Gente, metodologia ativa. Vocês iriam reclamar do material enorme para poder levar de um canto para outro. Material disponibilizado para vocês aí são fichas de apoio, tá? Eu trabalho com isso há 10 anos, eu garanto que isso é uma forma mais rápida e tranquila de vocês estudarem. Além desse material, quando finalizar esse módulo lá no sábado, eu vou disponibilizar para vocês outro material de apoio que vocês possam montar em casa. Que de, sei lá, 4 folhas que vocês viram lá em carboidratos, eu quero que vocês deixem ela em uma folha. Os espaços já vão estar montados. Veja, vocês vão ganhar tempo com isso, porque a gente trabalha nesse formato. Vocês vão ter que montar esse mapa em apenas uma folha. Na hora de revisar, vocês não vão estar folheando um monte de folha, né, para ver conteúdos afins. Vão colocar os principais tópicos nessas folhas que serão disponibilizados para vocês
também nesse link aí do grupo do WhatsApp. Então fiquem atentos, que a gente vai disponibilizar também para vocês aí no grupo do WhatsApp, certo? Quem ficará responsável por essas duas coisas? A gente tem 2 pessoas na coordenação, tá? Na pessoa de Thalita e Grazi. Grazi é enfermeira em formação. Thalita é recém-aprovada em medicina. Uma pessoa insuportável. Brincadeira, gente. Assim, ó. Thalita foi ex-aluna também do curso. Hoje está cursando medicina na Federal. Thalita também conseguiu bolsa pelo ProUni 100%. Esnobou para esnobar na cara dos outros, que ela ganhou bolsa 100% também, né? Então ela se acha. Mas vejam só. São 2 pessoas que estão lá com o nome e coordenação, que vocês podem azar ela para qualquer coisa. Dúvidas, links, o material, porque elas vão entrar em contato comigo diretamente. Que imagine que eu também não só tenho essa turma, eu tenho outras afins, fora também as presenciais aqui do estado. Então, vejam que podem azoar essas 2 criancinhas, que vocês vão se dar muito bem, tá? E professor, vai ter monitoria com o senhor? Vai. Afinal do módulo, a gente vai resolver algumas questõezinhas. Eu vou dizer a vocês como vai funcionar essa resolução de questões também ao final desse módulo, tá? Então, são 3 dias de pura bioquímica. Garanto que vocês vão conseguir interligar, revisar. Para quem foi meu aluno, ele sabe do formato que a gente já trabalha. Não estou começando hoje. Estou há mais de 10 anos já aí no ramo do Enem e vestibulares já tradicionais, principalmente tradicionais de medicina. Porque eu digo exatamente? Porque geralmente quem pede um aprofundamento realmente quer alguma área seguida aí da área de saúde. Ou também tem gente que gosta. No meio do caminho eu consigo, ele quer fazer direito, eu consigo que ele faça biologia, porque ele vai amar a aula, né? Se acha, não estou me achando, jamais. E aí é o seguinte, chega de delongas, tá? Aí, quando eu for aqui apagando o quadro para a segunda parte, a gente vai ter outro papo, outra conversa. E sim, gente, são 3 horas de aula. Hoje a gente teve esse pequeno imprevisto, tá? Normal. Outra coisa, deixe de padrãozinho, arrume pelo menos o cabelo, lave o rosto e podem ir para frente do computador assistir aula tranquilamente. Eu mesmo já vou tirar minha sandália, porque eu vou dar aula descalço, não vou me embelezar jamais. Minha aula a sandália diretamente da feira, certo? De couro, aquela que fica cheirando no começo. Quem comprou essa sandália já sabe. Então, gente, vamos sentir à vontade. Bora quebrar esses padrões, né, de estar aqui, não passei nem pó na cara, esse negocinho chato, O que a gente vai falar aqui é sobre biologia, acabar a conversa, certo? Então, preparei para vocês 2 momentos. A gente vai começar com bioquímica, tá? Então, a gente tem aqui a parte biológica. Então, vocês estão vendo aqui a parte de biologia. E aqui, uma revisãozinha básica sobre a parte de química. Galera, a maioria, né, dos cursos ou que vocês passaram, eles param por isso aqui. E aí, quando vocês pegam isso aqui junto disso, que é o que o Enem cobra, muitas vezes vocês ficam perdidos. E aí se perguntando o que é que isso aqui tem a ver com, gente, tudo, tá? Porque eu digo a você, vamos partir do princípio. Quando eu vou estudar bioquímica, a bioquímica ela não está sozinha. Ela vai estar na citologia, ela entra dentro da microbiologia, ela vai entrar em outras áreas afins à biologia. Se você começar pelo início aqui, começar pelo começo, como diz as pessoas bem inteligentes, então se você pensar, imaginar isso aqui, eu tenho aqui, ó, biologia. Se fala muito de seres vivos, ok. Ele está falando sobre seres vivos. Especificamente, a gente parte da molécula bem menorzinha, né, que é o átomo. Dentro desse átomo, aquela linda partícula indivisível, eu vou ter que ter o quê? Ao redor dele. Depois dele, o conjunto de quê? De células. Essas células vão garantir para a gente, essas células aqui, uma grande complexidade. E é nessa complexidade onde você vai abordar aqueles tópicos que eu falei para você. A complexidade da fisiologia, porque a bioquímica ela está lá dentro. Como é que eu vou absorver um nutriente lá no meu intestino? Né? O que acontece? Tem absorção ali, na verdade, tem excreção. Bioquimicamente falando, como é que as enzimas vão agir? Você fala de enzima, tem algo complexo aqui que está interligado à enzima. O que a gente vai analisar agora é a introdução. Então, eu peguei aqui para você, que você entenda que bioquímica ela não é somente puff. Por que geralmente eu começo no curso com bioquímica? Porque ela é a base para tudo. Eu não vou começar para você falar sobre coacervados se você não sabe nem como é a composição de um aminoácido. Então, veja, ela é a base de qualquer outro conteúdo. Se você vai para a citologia, você vai precisar da bioquímica.
Então, muitas vezes, até nas universidades, as pessoas se perdem porque esquecem que ela é a base. Às vezes estão interligadas, outras vezes nem tanto. Mas ela vai aparecer. Gente, se eu for para metabolismo, eu preciso saber sobre reações químicas. Então, veja que ela vai estar interligada de diversos pontos. Então, se eu imaginar aqui para a gente começar, óbvio que você já tem aquilo na cabecinha. Sobre o quê? Então, imagine, eu tenho lá substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas, ok, né? E você sabe que todo professor de química, todo youtuberzinho, vão dizer para vocês, cuidado na hora de juntar essas duas situações. Que todo mundo junta essa situação falando sempre sobre aquilo ali. Todo professor fala para vocês, se não falou, tá errado, né? Dizendo o quê? Tenham muito cuidado. Quando a gente fala sobre questões de inorgânico e orgânico, a gente só vê aquela... Ah, se tem carbono, é orgânico, né? Mas todo professor já falou para você já viu também, você está apenas revisando que algumas substâncias, mesmo tendo carbono, podem ser consideradas uma substância inorgânica. Falam-se muito na química, em especial química orgânica e inorgânica, sobre a questão do gás carbônico. Mesmo tendo carbono, ele é considerado substância inorgânica. Então, tenham muito cuidado nessas divisões. Creio que vocês já estão safos disso, né? E aí, eu tento mostrar para vocês aqui na introdução pontos aonde vocês realmente vão ser cobrados. Se eu vou aqui para água, óbvio que eu vou ser cobrado em quê? Quando ele fala sobre o lindo o quê? Solvente, né? Beleza. Se você fala sobre lindo solvente, você vai ter aquelas reações hidrofóbicas, hidrofílicas. Então, são reações importantes que acontecem no nosso organismo. E, óbvio, a água, principalmente dentro da bioquímica, ela é cobrada para você em quê? Nas partes de reações químicas. Beleza? Então, é cobrado reação química? Óbvio que sim, professor. A gente vai ver isso já já. Você tem que entender que a gente precisa ter reações químicas interagindo aí nesse meio ambiente para que a água possa fazer sua função. Beleza? Então, veja que nesse ponto aqui você vai ser cobrado exatamente nesse destino. A água vai agir em quê? Óbvio, regulação, né? A função regulação ou função reguladora. Por quê? Lembram, física e biologia também podem se juntar, né? Alto calor específico, alto calor latente. Existem duas diferenças entre essas partes aí. Que aí, em outro momento, eu vou juntar um professor de física e um de química para a gente debater sobre esses aspectos na visão da física, na visão da química e na visão biológica. Porque eu acredito que isso hoje é o Enem. O Enem ele cobra para a gente exatamente esses pontos importantes. Então vejam que... E professor, sais minerais? Tá no inorgânico, tá no inorgânico, né? Ele age também como função de osmose? Também, né? Tem uma função osmótica legal. Quando eu falo de osmose, eu lembro de quê? Equilíbrio. Então tem uma função muito grande quando a gente fala sobre a questão do equilíbrio. E dentro das questões, existem aqueles que são mais cobrados e que, infelizmente, em algumas bancas tradicionais tendem a cobrar mais do que o Enem. O Enem, quando ele cobra, ele é voltado mais para a fisiologia. Quando a gente fala sobre a questão das funções, né? Quando eu colocar aqui as funções, aí sim a gente vai ter outro aparato relacionado aos sais minerais. Perfeito? Então você tem dois aspectos aqui das substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Perfeito, gente? Ok. Fala lá no grupo para você ver se vocês estão acordados, se vocês estão cientes. Estão estagiário, veja aí se eles estão acordados. Vocês estão achando já tá chato demais, tá insuportável, já saí, já perdi seguidores por isso. Não, né, gente? Tudo ok? Áudio ok? Só manda ok lá pra gente, ok aí, estagiário? Como é que tá aí? Beleza? Ok. Ok, né? Perfeito. E aí, gente, adentrando a essas moléculas, a gente tem, óbvio, os inorgânicos e os orgânicos. Estou mostrando para você aspectos biológicos importantes. Quando você vai falar aqui, proteína, eu creio que, devido a essa pandemia que a gente passou, eu acredito que a fisiologia ela venha forte em dois aspectos. Principalmente, quando você falar sobre defesa, tá? Quando a gente falar aqui sobre defesa, a gente vai estar falando exatamente sobre proteína.
Como assim, professor? Alguns compostos importantíssimos, como os anticorpos, são natureza o quê? Proteica, né? Quando a gente fala sobre essa aqui, ó, proteína hormonal, fisiologia pura, né? Insulina, glucagon. E observamos que esse conteúdo cai bastante dentro da fisiologia, sistema endócrino. Então, veja que dentro das substâncias orgânicas tem pontos específicos. Óbvio, outro ponto bioquímico taxado, que eu acho que as pessoas ainda não se tocaram, que quase todo ano cai ou em biologia ou em química, é exatamente quando a gente fala sobre enzima. Ou, quem não lembra, o famoso catalisador biológico. Então, quando você fala aqui sobre proteínas, não é que a gente vai parar por aqui. Óbvio, tem diversas proteínas, funções reguladoras, estruturais, e entre outras. Só que, lembre-se que são aspectos importantes para a gente sobre a questão das substâncias orgânicas nesse aparato proteína. E não sei se vocês perceberam, eu coloquei geralmente aqui em ordem, principalmente daqueles que são mais abundantes até os menos abundantes. Se você observar, a gente tem quem? Ó, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e as vitaminas. Tá? Então, fica ligado nesses aspectos aqui. Quando você fala de carboidrato, óbvio que você vai falar em dois aspectos, reserva, energia. Só que lembre-se que deixe desse aparato de falar sobre essa questão da reserva e da energia, sobre os aspectos mais simples. Gente, o carboidrato vai muito mais além, né? Se você observar, quando esses dois aspectos se juntam, é para falar, por exemplo, do nosso metabolismo energético, tá? Como é que eu pego essa energia, como é que eu quebro essa energia, como é que essa energia é quebrada, formando mais energia. Então, vejam que é isso que vocês têm que prestar atenção. Deixem daquela balela de achar de que carboidrato vai cair, é fonte energética. Está na pentose. E aí, quando pega um complexo mais a fundo, o aluno ele se perde. Tá? Então, preste atenção. Quando eu falo aqui, outro tema muito abordado na terceira substância orgânica mais abundante são os lipídios. Quando eu falo sobre membrana, né, gente? Membrana plasmática. Gente, se eu falo membrana plasmática, é um conteúdo taxado, sim, e que cai tanto em biologia quanto em química. Então, são dois aspectos bastante isolados que caem, geralmente, ou puxado mais para a química ou mais voltado para a biologia. E muitas vezes até com... é uma questão de química, mas com conhecimento biológico conseguiria resolver aquela questão, tá? Então, prestem atenção que, nesse aspecto, a gente pode estar sendo cobrado aqui. Quando a gente fala sobre os lipídios na fisiologia humana, eu vou lembrar de quê, gente? Você vai lembrar de alguns aspectos. Em relação ao quê? Vamos pensar no seguinte. Impulsos. Isolante térmico, isolante elétrico. Impulso nervoso. Tem gente que tem baía de mielina, que é composta por esse lindo lipídio. Tem gente que não tem. Então, ele age um comportamento bem interessante. E ainda mais a fundo da fisiologia, a gente pode ser cobrado com a parte hormonal e a citologia, né? Então, por quê que eles vão se unir? Em que organela é formado a síntese de lipídios? Essa síntese de lipídios ajuda aonde? Na minha fisiologia. É isso que o aluno tem que se atentar. Deixar de estudar somente a bioquímica de forma... É esse composto, mas tem que pensar que existe mais coisas amplas ao redor dele. Que ele precisa interligar esses aparatos. Tá? Então, vejam que lipídios é orgânico? Sim. O que eu vou encontrar aqui? Quais conteúdos podem ser mais abordados em relação a essa parte orgânica? Membrana, principalmente por aquela parte dos fosfolipídios. A gente tem aqui na fisiologia humana a parte hormonal, os hormônios sexuais, importantíssimo, que cai aí com mais frequência. E a parte citológica, somente quando a gente fala sobre a organela, e até pode juntar esses dois aspectos aqui. Beleza? E óbvio, os ácidos nucleicos,
Outro muito importantezinho, que vai entrar como o quê, gente? Com o que a gente chama de hereditariedade. Tá? Como assim? Ó, quando a gente fala de hereditariedade, a gente está falando de informação genética. Informação genética, ácidos nucleicos. Né? E além desses ácidos nucleicos, a gente aborda a parte genética molecular. Né? Que já foi meu aluno, já sabe. A gente pega aqui ácido nucleico, começa a destrinchar ele, depois a gente vai já direto para a genética molecular. Né? E aí, não sei se vocês lembram, aí a gente começa com a replicação, começa com mais de uns 10 enzimas, eles adoram essa parte. A topoisomerase, SSB, né? As helicase, fragmento de Okazaki, poli 1, poli 3. Eles adoram, gente. É assim, quem já foi aluno, eles já me dizem que a parte que eles mais amam é dentro da genética molecular, exatamente porque tem umas coisas legais, né? Hereditariedade. E quando a gente fala sobre vitaminas, a gente tem que interligar, óbvio, ao metabolismo, né? Então, quando você fala em metabolismo, ele parece muito também com relação aos sais minerais. Querendo ou não, ele se interliga aos sais minerais como alguns cofatores, né? Cofator enzimático e por aí vai. A gente vai ver isso mais à frente. Quando a gente fala de metabolismo, e que você é cobrado, na verdade, acho que mais fisiológico do que bioquimicamente falando. A professor, infelizmente, é memorização, em alguns aspectos, memorização. Assim como os sais minerais, tá, gente? Isso é muito a cara do Enem, isso é mais um pouco da cara de uns tradicionais da vida. É importante que você saiba essas duas diferenças, tá? É interessante, sim, e óbvio que quando a gente fala sobre a questão das vitaminas, você vai interligar a essa questão do metabolismo, a essa regulação. Ah, se sai essa vitamina, o que é que vai acontecer, né? Se entra essa vitamina em excesso, o que é que pode acontecer? A gente passou por uma pandemia, e eu sempre bato na tecla dos meninos. Pode ser que apareça com frequência, pode ser que apareça algumas questões do momento da Covid, né? Seja na fisiologia, até na bioquimicamente falando. Então, quando eu falo sobre vitaminas, eu tô com carência de tal determinada vitamina, o que é que pode acontecer? O excesso. Por que ela é hidrossolúvel? Por que ela é lipossolúvel? Tem diferenças? Tem. Exemplo básico, a gente precisa de um tablete somente, gente, de vitamina C. Ela é hidrossolúvel. Não sei se vocês lembram, mas na pandemia tem gente tomando 3, 4, 5 tabletezinhos daquele de vitamina C, rico em zinco, que é o mais caro, né? E por que rico em zinco? Zinco também é uma base enzimática. Ou seja, é como se ele acelerasse o processo de absorção no nosso organismo. Só que, como é vitamina C, ela é hidrossolúvel. Um tablete daquele por dia já é o suficiente. Ou um copo de laranja. Perfeito. Mas tem gente que estava tomando 3. Se é hidrossolúvel, vai sair na urina, gente. Não adianta. Então vejam que é um contexto que você entendeu a parte da vitamina, como é que ela é formada, qual o cofator dela. Então veja que isso aqui é a parte biológica. Importante. Tranquilo. De boa. Isso aqui, na verdade, vocês já sabem. Já estão olhando para mim aqui, fiz nada novo. Já sabia porque eu sou foda. Beleza? Então aí, ó. Dúvidas? Dívidas? Dívida vocês não têm. Como é que tá o nosso chat? Que não está. Chat liberado, viu, professor? Chat liberado? Mentira, não. Aqui, ó. Chat liberado. Fala lá, galera. Não, não. É emoção agora, ó. O professor Estevam já deu boa noite. Olha, até minha rinite agora. Muito bem, isso aí é esse Gogo. Gente, fala aí no chat, por favor. Só pra me ver se tá ok agora. O pessoal não quer se inscrever no canal para liberar, professor. Ah, é complicado, né? O povo não se inscreve no canal. Apenas 13 inscritos. Que número, né? 13 inscritos. Como é que pode um negócio desse? Gente, bota lá, por favor. Só o ok. Por favor. Vejam aí. Estagiário. Chat liberado. Acho que alguém tá falando aqui no chat. Ou no grupo aqui, ó. Beleza? Agora sim, né, gente? Agora, chat liberado. Olá, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem.
Ok. Ok. Ok, ok. Gente, e aí? Alguém chegou depois? Tá de boa? Tá conseguindo acompanhar? Samires Vitória tá ok, ó. Ok. Kelinha, ok. O pessoal fala demais, né? Ó, beleza, galera. Ok aqui, tranquilo. Dúvidas? Nosso chat agora está liberado. Chat. Né? Nosso chat. Júlia Marques aí, Júlia Marques. tendo presença. Marcando presença. Óbvio, quem já botou ok, todo mundo sabe que agora vai ser aprovado, né? Quem não colocou, não vou dizer nada. Júlia! Ah, Júlia Max, irmã de Jéssica. Lucas Araújo. Luquinhas colocou o que aí já, não foi? Ok. Conheço esse sobrenome. Esse sobrenome Marques aí é forte. Diretamente do Rio Grande do Sul. É isso aí. Bagre. Bate. Ei, guri. Como é que foi? Tá tranquilo agora? Muito bem. Gente, então, ó, a gente começou aqui com substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas. A gente viu aqui, para quem chegou depois, pontos importantes da sua prova. Como é que você vai ser cobrado tanto sobre a parte orgânica e a parte inorgânica. E aí eu preciso que vocês revisem. A gente vai utilizar isso amanhã e sábado, também nos próximos conteúdos. Então, preciso que vocês fiquem atentos a quanto a gente falar sobre alguns aspectos desse aqui. Óbvio que, quando a gente vai falar sobre a parte química, a gente tem, óbvio, o famoso CHOMPS, né? Carbono, é isso? CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, não é isso? Esses elementos, vou copiar de as duas, fica melhor. Esses elementos químicos, eles fazem parte da composição dos seres vivos. Perfeito. Esses elementos químicos precisam de algumas reações químicas de algo importante aqui, que vocês precisam revisar. E é importante que você revise, principalmente lá na química, uma força interatômica. Toda vez que eu faço esse nome aqui, ó, interatômica. Aqui, ó, interatômica. Intermolecular. Então, quando eu falo isso aqui, ó, força interatômica, é uma força que age o quê? Entre átomos. Certo? Quando eu falo sobre aqui força intermolecular, eu falo sobre o quê? Entre moléculas. Se você pegar isso aqui, você pode abordar, principalmente lá na química, aquela parte de compartilhamento de elétrons, né? A parte de ligação covalente. Então, se eu falo de ligação covalente, eu estou falando sobre forças o quê? Interatômicas ou intermoleculares. Principalmente as interatômicas, entre os átomos. Perfeito. Aí eu lembro de quê? Pontos de hidrogênio, né? Muito importante nas reações. Ela garante, querendo ou não, uma estabilidade. A gente revela com mais detalhe, não se preocupe, tá? E aqui nas reações químicas, a gente tem duas que a gente vai trabalhar isso mais à frente, ainda hoje, muito importante, que é quem? Aquela que eu falo de síntese, não é isso? E de quebra. O que é que eu falo? Síntese por desidratação, não é isso? Perfeito. E quando eu falo de quebra por hidrólise. Perfeito também, tá? E aí, o que que acontece? Quando eu falo sobre esses dois aspectos, a gente lembra de quem? Lá na química, síntese e quebra. Quando eu falo de síntese, eu estou fazendo o quê? Síntese. Eu estou unindo alguma coisa para formar algo. Então, quando eu falo de síntese por desidratação, né? Síntese que é fazer o quê? Não é nada mais do que unir. Então, estou unindo. Aqui eu estou fazendo o quê? Ó? Quebrando, quebra, né? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu falo de síntese por desidratação, a gente está falando de quê? Unindo alguma coisa e perdendo alguma coisa no meio do caminho. Quando eu falo de desidratar, eu estou fazendo o quê? Perdendo a molécula de água, né? Quebra por hidrólise.
Então, eu estou acrescentando uma molécula de água ali dentro daquela substância. Você vai entender isso já já. Tá? Reações químicas importantes para entender bioquímica, essas são as principais. Até porque, toda vez que a gente falar sobre carboidrato, toda vez que a gente falar sobre, principalmente, proteína, a gente vai utilizar esses dois termos aqui, que são muito importantes para a gente. Tá? Prestem atenção. E, óbvio, cátion, ânion, positivo, negativo, não é isso? Doa, recebem. Lembram disso, né? Por que eu falo disso? Porque quando a gente for analisar aqui, ó, hoje, sais minerais, a gente vai colocar fulano é um cátion mais concentrado do lado de dentro das células. Fulano é um ânion mais concentrado do lado de dentro das células ou fora da célula. Né? Todo mundo sabe. Então, quando você vai falar sobre, por exemplo, bomba de sódio e potássio, fulano é um cátion dentro, ou fulano é o cátion que está fora. Muita gente ainda confunde essas duas informações. Mas vocês não vão confundir mais, tá? Lembra, né? Doa, recebe. Doa e recebe, não é isso? Cátion aqui, ó. Doa, não é isso? Doa, recebe elétrons, tá? Então, prestem atenção que é importante que vocês revisem esses dois termos. Mas, mais importante do que todos, a gente viu aqui, ó, principais elementos químicos. A gente viu o que é uma força interatômica. A gente está vendo agora o que é uma força intermolecular. Uma ponte de hidrogênio. As principais reações químicas que você vai utilizar dentro da bioquímica. O que é cátion, o que é ânion. E isso aqui, galera, é questão garantida de química orgânica. Isso aqui cai com muita frequência, tá? Isso aqui vocês precisam saber. Por quê? Porque vocês precisam sim revisar alguns compostos orgânicos importantes que nós vamos utilizar ao decorrer de amanhã e de sábado. Mas, já para facilitar a vida de vocês, eu coloquei aqui os principais que você vai utilizar. Aquelas terminações que a gente está vendo aqui, ó, com aquele radical que vai ter no seu grupo funcional e que geralmente vai ficar nas extremidades, a gente tem aqui, ó. Observe, oxigênio, hidrogênio, C-O-H, C-O. Entende a diferença? Qual a diferença, professor? Se você pegar esse grupo aqui da orgânica, tá? A gente tem o famoso o quê? Aldeído. Perfeito. Aldeído. Aqui, ó, C-O. Você tem quem? Cetona. Que na biologia, lembra que a gente tem as terminações? Quais são as terminações? A gente tem a aldose e a gente tem o que? A cetose. Não é isso? Professor, quer dizer que eu vou utilizar isso aonde? Se você observar, por exemplo, para essas duas substâncias, elas vão estar dentro de algum composto aqui, ó. Que é esse cara. É o carboidrato. Então, eu preciso também saber interligar. Por quê? Porque quando você for para a área de química orgânica, você vai pegar esse cara aqui, ó, aldeído. Professor, qual é essa diferença básica para você depois já ir forçando aí a mente de vocês? Extremidades, geralmente os aldeídos estão nas extremidades de qualquer composto orgânico. Intermediário vão estar as cetonas. Esse aqui, ó, é o grupo funcional. C-O-H. C-O de forma intermediária. Beleza? Eu tenho quem? Cetona. Então, veja. Professor, a gente vai voltar a falar. Não fiquem perdidos. Eu sei que vocês já manjam muito bem sobre esses dois aspectos aí, tá? Então, a gente tem aqui aldeídos, cetoses e aldoses. A gente tem aí, ó, bem bonitinho. E prestem atenção que a gente vai voltar a utilizar eles, tá? Outro aqui na letrinha C. Ó, mudou o que, professor? C-O-H. Esse cara aqui, ó, C-O-O-H. Também geralmente fica onde? Nas extremidades, tá? Então, esse bonitinho aqui, nós chamamos eles de quê? De ácido carboxílico. Ah, professor, na biologia não vou abordar. Aminoácido. Ácido carboxílico. A função de dois aminoácidos se interligando, unindo, vão formar quem? Uma proteína. Não é isso? Beleza.
ácido carboxílico aparece também em outras reações que a gente vai ver amanhã. Então, preste atenção. Ah, professor, mas tem aqui falando sobre a produção de álcool, a produção de biodiesel, algo do tipo. E eu encontrei essa linda bonitinha aqui. Que é quem? C dupla O, O. Quando a gente olha para esse cara aqui, você vai ter quem, gente? O éster. Não é isso? Esse éster vai formar quem? Lipídio, gordura. Não é isso? Perfeito. Mas nas gorduras só encontra o éster? Não. A gente vai encontrar outros aparatos também aqui que podem estar envolvidos no meio, tá? É como, por exemplo, a gente falar sobre carboidratos. Carboidrato só tem aldeído e cetona? Não, ele também tem um composto em uma cadeia aberta que a gente vai ver ele já já. Esse aqui, ó, NH2, uma amina, né? Amina. Então, veja aqui. Esse cara mais esse aqui, então, amina mais ácido carboxílico, forma quem? Aminoácido. Um aminoácido com outro vai formar quem? Uma proteína. Então, veja que é interessante que você dê uma revisada nesses dois aspectos, para quando a gente começar a abordar, geralmente eu abordo a parte química e biológica, você não fique perdido nesses dois aspectos aqui. Esse bonitinho aqui, ó, uma hidroxila interligada a uma cadeia aberta. Quando tem essa hidroxila interligada a uma cadeia aberta, a gente tem quem? A gente tem nada mais, nada menos do que o álcool. Não é isso? E aí o que eu digo aos alunos, não confundir. Hidroxila a um anel, a gente tem quem? Fenol. Então, muito cuidado. Cadeias fechadas formando anel benzênico com hidroxila não é álcool, é fenol. Então, professor, onde é que eu posso achar, por exemplo, álcool? Eu posso encontrar onde? Eu posso encontrar aqui nos carboidratos? Pode. Quando eu falo de carboidratos, eu digo que ele é um polihidroxicetona ou um polialcocetona. Então, eu posso dizer que na estrutura química dos meus carboidratos, eu vou achar cetona e álcool. Ou eu posso dizer que existem carboidratos nas suas estruturas que têm aldeído e álcool. Ou seja, polihidrox, ó, veja o nome. Polihidrox, hidrox, ou eu posso falar poliálcool na nova nomenclatura, poliálcool aldeído, ou poliálcool aldose. Então, onde é que eu vou encontrar isso? Os carboidratos. Onde é que eles vão achar mais? Esse cara aqui, ó, éster, ácido carboxílico e álcool, vai formar o quê? Durante as reações químicas? Lipídio. Então, é isso que o aluno tem que ficar atento. Qualquer conteúdo, coloque primeiro na sua cabeça do que eu preciso estudar. O que eu preciso ter foco? Como é que eu vou unir meus conhecimentos? Se você chegou para cá e não tinha esse aparato de interligar, você estava estudando, infelizmente, de forma errada. Porque quando você pega a prova do Enem, ela faz isso aqui, ó. Ela abre e junta as informações, tá? Até um vestibular tradicional hoje, ele preza para que você entenda esse contexto. Tem questões até simples que os alunos de outras tradicionais fizeram e me mandaram, que quando a gente abordou bioquímica, eles conseguiram responder uma questão de química da prova, se eu não me engano foi da FPS, aqui de Pernambuco, eu falo aqui, mas eu estou na Paraíba, é hábito, e aí o que acontece? Lá em Pernambuco, a gente tem a FPS, ela simplesmente cobrava um orfótero e perguntava o que é isso, né? Porque lá no aminoácido a gente vai ver o que é um orfótero. E aí, isso na parte química caiu. Então, veja, é isso que vocês precisam ter em mente. A partir de hoje, abrir essa linda cabecinha. Estamos começando, estamos voltando aqui. E que vocês fiquem atentos a esses aparatos aqui, ó. Bem bonitinhos. Perfeito? Tranquilo? Estagiário, a gente pode dar uma pausa? Só para a galera acordar, a gente apagar o quadro e a gente voltar já já. 5 minutinhos para vocês se levantarem. 5 minutos, tá? Levantar, vou pegar só mais água aqui. Vocês levantam, faz o exercíciozinho, volta. Outra coisa, pega o material que eu disponibilizei para vocês lá no grupo. Perfeito? Beleza? Tranquilo, tranquilo, todo mundo ok? Eu mesma, é Júlia Marques, ela mesma, ó. Diretamente do Baguri. É isso aí.
Galera interagindo aí no chat do. Não é, menino. Tá vendo? Galera, vocês conseguiram pegar o material que tá lá no grupo? Sim, sim, sim. É isso aí. Abre o chat aí pra ver. O chat. Sim, ok. Sim. Simbora. Gente, não sei se vocês perceberam aí, tem lá a composição química da célula 1, aí tem química da água, sais minerais, e no final tem alguns materiais de apoio que vocês podem colocar simplesmente lendo o QR Codezinho para dar uma lida em uns contextos gerais sobre esses dois temas de hoje, tá? Água e sais minerais. Cuida! Já pegaram o cafezinho de vocês? Já, né? Já. Gente, ó, presta atenção. Foi dele, viu? Ele ia fazer outra coisa. Aí tá dizendo aqui. Eu disse a vocês que sábado. É bom que tem pouca gente, né? Eu vou poder sortear poucas coisas, né? Então, seguinte. Dia 25 vai ter um sorteio do Pixzinho. R$10, tá bom, né? R$10 de Pix. 10, dá pra pagar uma coca, minha gente. Naqueles salgados de R$1, sorteio de um Pix de R$10. 5 bolsas de 50%. E lembre-se que você vai ter que ter anotado aí as palavras do dia. Hoje a palavra é alma cebosa. Professor, todo mundo vai participar? Não, só se você quiser, certo? Eu vou sortear então sábado, se você participou hoje, amanhã, se você estiver ao vivo, a gente vai verificar. E sábado. Gente, sábado provavelmente pela manhã, tá? E não à noite. Por quê? Porque de manhã a galera tá mais desocupada já, né? Sábado de manhã. Aí você fica com o resto da tarde aí pra curtir, sabadar. Infelizmente eu não vou poder fazer isso, porque eu tenho uma dissertação pra fazer. Inclusive, recebi uma mensagem bem delicada do orientador. Então hoje, ó, amanhã mesmo horário, sábado, 9 horas, beleza? 9 a meio-dia, tá de bom, tá não, estagiário? Ou de 6 horas da manhã? 6 horas. E né? Bom ter você. Ó, então hoje, amanhã, sábado, de 9 horas, beleza? Então é o seguinte, ó, para participar é simples. É só você vai concorrer a um sorteio de quanto, estagiário? 10, 20? Aí, R$20 tá bom. 20, me chamam de vaca, né? R$20, então, pode ser? Bota aí no chat, 20 ou mais. Sorteio de um pixzinho, minha gente. Sábado, dia 25, né? Não é sábado? Sábado. Mas não me venha pedindo sorteio de iPhone também, não, viu? 20. Ó, iPhone 14. Me falaram aqui que tem um sorteio aí, surpresa aí. Disseram que era um iPhone aí. Ah, tá. Vai, iPhone, né? É. O meu ainda nem chegou. Thalita, mas tinha que ser Thalita, né? Tinha que ser, né? A interesseira. Só isso, Thalita. Apenas, né? No mínimo. No mínimo. Tu sempre prometia iPhone. 50. Vamos lá. Se aparecer mais alguém aí que pedir 100, se 10 pessoas pedirem aí 100, aí pode ser. Não, mas tem que deixar aquele like top aí. Óbvio, né? Mas vai chegar só sortear, não, né? Né? Assim também não é meu filho. Eu tenho 2 filhas para criar. Esfomeadíssimas. Comem bastante. Entendeu? Exatamente. Elas precisam ir agora tomar vacina. As crianças têm que ir tomar vacina, entendeu? Para garantir a imunidade delas. Né não? É isto. Ó. Quanto colocar aí no chat? 50. Mais. Sou mesmo. 50. Kaline é humilde, pô. É, tá vendo? Kaline é porque Kaline é rica. Ela tá pedindo um pouquinho. Ela é humilde. Kelinha, né? É Kelly, né? Ei, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer o quê?
E aí, o que é que tu acha? 50 eu botou logo 1.000. mil a Maria. Mas... 50 ou não? Olha, com vocês. 50 vezes quanto? Vezes 1. A vista tem desconto. 100 a mais e um pouquinho, né? Samira, 100. E tomar o tal do pão, quando dá ousadia, é incrível, né? É incrível, é incrível. Tá chegando, bora ver aí. Diz aí, o que é que tu acha, Wagner? 80. Rapaz, aumentou demais, ó. Abaixo, então. 60. É, 60, né? 60, Eu estou 70. dizendo quanto aí no bate-papo. 100. A outra, tem que ser cordeiro, né? Interesseira. 100 a mais. 100, meu Deus do céu. Apenas a outra. 50 vezes. O outro, Gustavo, 50 vezes 2. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos fechar aqui então. Vamos, para a gente começar para a aula. 100, 100, 100, 100. Muito bem. Mas como é que tem que ser, ó, bonitinho. A gente tem que divulgar nosso trabalho. É isso que acontece. Com todas as empresas privadas e não privadas. E até com as ONGs do nosso dia. Então vai ter que tirar nosso link daqui, ó. Tirar uma fotinha, marcar a gente no Instagram. E nossa linda estagiária 1 e 2 vai analisar e você vai guardar na sequência essa palavrazinha, tá? A palavra de hoje é alma cebosa. Então, para quem não conhece, não é daqui de Pernambuco, alma cebosa é uma coisa, é um carinho que a gente faz para as pessoas, tá? Então é só quem queira, quem não quiser participar do sorteio, é de quanto, professor? R$ 100. Na hora. Na hora, assim, sorteou, cumpriu as regrinhas, já era. Qual a regrinha? Marcar a gente nos nossos lindos stories. Exatamente. Para quem não me segue, tem que seguir, obviamente. Quem é? Quem é? Alma Cebosa. Acho que a maioria já me segue aqui, né? Aí, vocês pediram tanto, 100zinho. 100zinho, só para marcar a gente. E acabou a conversa. E aí, é bom que quem inventar de participar não vai ganhar mais 100. Vai diminuindo, né? Não passou no primeiro dia, já vai diminuindo um pouquinho. Não marcou, já vai diminuindo. E a linha esquece 50 para combinar com o desconto da bolsa, viu? E é menino. Oh, e ainda 5 bolsas de 50%, minha gente. De graça, até o ano, até o Enem. Pelo amor de Deus, deixa de dramas. Aí, ó, estou pronto. Vamos lá. Quem quiser, é só marcar aí, ó, bonitinho. Aqui, ó, tomando um cafezinho. É só marcar nos... Olha, menino, como eu estou. Ai, que gato. Tirou o print, tiraram a foto aí. Já marcaram. Colocaram a palavrinha alma cebosa. Pronto. Quem quiser, vai colocar lá. Quem não quiser, não quis, né? Então acabou a conversa. Já perdeu. Exatamente. É uma das regras, tá? Quem vai analisar? Os estagiários. Eles estão em período probatório. Análise curricular. E é isso. E tá tudo bem. Vamos lá, galera. Vocês pegaram o material de hoje. Eu fiz questão de escrever para vocês passarem e dizer que é mentira, tá? É isso aí. Aí vocês... Quem ganhar, professor, eu quero, não quero o Pix. Quero dar desse sem desconto no curso, caso não fechou. Se vira, boy, tu que sabe. Ah, então me dê 100 conto que eu vou pra balada hoje. Beleza. Simbora, macho. Simbora, fêmea. Simbora todos, menines, não binários. Ó, vamos lá, galerinha. Só pra me saber aqui, todo mundo aqui Nordeste, alguém de fora do Nordeste? A Maria acho que é do Nordeste, né? Nordeste? Só pra me saber aqui de onde vocês estão falando. Já sei que tem a mudiça toda lá de Pernambuco. A maioria é, né? É isso aí. Como a gente achou.
responda aí no chat. A vida tão simples é boa. Vamos lá, para de rodar aquele focar. Focou. Galera, vamos lá então. Entendido, né? Entenderam as regrinhas? Já estava anotado. Ok. Manda lá. Faz um coração aí. Se prepara. Deu melhorada. Focou agora. Focou. Ela desfocou. Ela viu dinheiro assim. Né? Beleza, galerinha? Vamos lá então. Pega o material de vocês. Como eu falo, eu sempre falo, ó. Dá pra colocar ali também? Dá, mas aí vocês conseguem acompanhar tranquilamente. É como nós trabalhamos já no curso há um bom tempo. E eu garanto que todo mundo vem pegar essas fichinhas depois, quando entrar na universidade. A galera vem atrás. Tem provas, né? De quem então o povo pega essas fichas aqui depois. Tem gente que tava na federal, vem atrás das fichas de histologia, de citologia. Quem trabalha de forma aprofundada, né? Então, não trabalha, isso. Então, gente, seguindo a sequência, se o material de vocês não tiver nessa sequência, dá uma olhadinha. A gente tem composição química celular 1. E aí tem aí a molécula de água, tem a divisão das substâncias de água. Abaixo tem a química da água, página 2. Do lado vai ter assim, ó, propriedades da água. Beleza? E, encerrando, a gente tem lá, ó, os sais minerais, com o que é, quais suas funções e a classificação dele. Beleza? E aí, novamente, vai pegar esses sais minerais, vai tentar encaixar até na fisiologia, quais as funções, o que, que causa a carência de determinados compostos da importância da nossa fisiologia humana. E por último, a gente tem o material de apoio para vocês. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, professor, sais não... mas, gente, dos novos conteúdos de sais minerais, só se tem cobrado a mesma coisa. E os principais. E é o que eu falo para os alunos. A gente, ao final de analisar a tabela, a gente sempre marca com os que mais caem, qual a prevalência de cair com mais frequência esses conteúdos. Beleza? Tranquilo? Então dá uma olhadinha aí. Se não tiver nessa sequência, fala com a menina, a nossa linda da coordenação, que aí ela vai repassar para vocês. Beleza? Então preste atenção bem bonitinho aí. Tranquilo? Então a gente lá no nosso primeiro quadro do material de apoio, a gente tem uma tabelinha. E essa tabelinha, ela fala sobre a questão das células animais e vegetais. Perfeito. Gente, tem coisas que já estão tão na cara que acaba ficando repetitivo. E tem tópicos que são importantes para você colocar nesse seu primeiro quadradozinho aí do seu material de apoio. Professor, não quero colocar agora, quero preencher depois. Tranquilo também. A gente vai trabalhar aqui no quadro do mesmo jeito. E o seu material de apoio. A questão é que isso facilita para que você ande com o conteúdo. Quando a gente fala sobre água, né? A gente tem aqui, ó, água, todo mundo já sabe, substância mais abundante, substância tranquila, né? Tranquila. Quando a gente fala aqui sobre água, é bom relembrar que a gente tem alguns aspectos importantes, tá? Quais são esses aspectos importantes? É entender que há uma diferença entre esses organismos. Perfeito. Você já sabe que existe uma quantidade... Ó, primeiro tópico no quadradinho aí de vocês. Existe uma quantidade diferente dos seres vivos. Perfeito. Você vai colocar aí no seu primeiro quadradozinho, tranquilo, não é isso? E que essa quantidade ela vai variar a partir de quê, gente? Idade, metabolismo e espécie, não é isso? Então, são 3 tópicos importantes. Professor, mas a gente sempre conversa que ela é não sei o que lá, o solvente universal, aparece nas reações químicas, isso já é safo. Vamos focar nos pontos principais. Então, o primeiro tópico que a gente tem aqui é que você entenda que a quantidade ela vai variar. Né? A variação de água ela é diferente em algumas espécies. Primeiro tópico, né? Como assim, espécies? Gente, acho que vai ser tudo de azul mesmo, porque eu não tô gostando desse vermelho.
E aí, o estagiário só trouxe azul. Pedi para ele trazer outras cores. Roxa, né, verde. Ah, gente, estagiário dá uma dor de cabeça. Olha, sei não, viu? E aí é o seguinte, quando a gente fala aqui sobre quantidade, é bom entender que o primeiro tópico, a gente tem, por exemplo, espécie. Vai variar de uma espécie para outra. Nós, por exemplo, a gente vai ter em média o quê de quantidade de água? Sei lá, 80%. Né? A água viva, por exemplo, ela é hidrostática, ou seja, precisa de água para sua locomoção. Então, ela vai variar de espécie para espécie. Por exemplo, o humano, sei lá, em média 80%. Uma água viva, ela tem diferenças, né? Chega até quase 90%. Beleza? Se você pegar esses dois tópicos que vão estar interligados, o segundo tópico é quem? Idade. E o outro é metabolismo. Para ir devagar, para você não confundir a sua linda cabeça, para você revisar. Como assim, professor? Ó, eu tenho aqui, a quantidade vai variar de forma diferente. A gente tem espécie, idade, metabolismo. Ok, são tópicos que vai variar de forma diferente. Espécie, idade e metabolismo. Quando eu falo de espécie, já entendeu o que a gente tem aqui bonitinho. A idade e o metabolismo. Como assim? Você sabe que com o passar do tempo, vamos lá, se eu tenho lá um feto, ele já vai ter diferença de um adulto. Um adulto já vai ter diferença, por exemplo, sei lá, de um idoso. Beleza? Se eu for para o metabolismo, por exemplo, tecidos. Vamos lá. Se eu for para tecidos, eu pego especificamente quem? Sei lá, o adiposo, né? Vamos lá, por exemplo, e nervoso. Se eu falo de metabolismo, vou entrar na fisiologia, nos tecidos e por aí vai. Professor, o que é que isso quer dizer? Que a água, ela é importante para a gente e é. Como é que vai ser cobrado para você? Qual é esse aspecto? Preste atenção. Ó, espécie, idade e metabolismo. Então, esses aspectos importantes são os 3 fatores fundamentais. Espécie, idade e metabolismo. Em alguns livros, ao invés de espécie, eles colocam organismo. Mesma coisa. Tá? Organismos, seres vivos. Vai depender da literatura que vocês estão buscando ou da questão que vocês estão fazendo aí na resolução. Então, espécie, idade e metabolismo. São 3 tópicos importantes que a água ela vai variar de acordo com esses 3 aspectos bonitinhos. Aí lembra que idade, metabolismo, certo? Quando eu falo sobre esses aspectos aqui, a gente tem que ter em mente o seguinte: feto, adulto, idoso. Quando eu vou para esses aspectos, a gente tem o seguinte: daqui para cá, querendo ou não, há uma diminuição, não é isso? Da quantidade de água. Desse cara para cá, também há uma diminuição da quantidade de água. Desse para cá, não há uma diminuição de água. Por quê? Porque você já tem uma porcentagem específica daquele tecido. Né? É como a gente fala, só dieta vai fazer com que você perca aquele tecido adiposo ali bonitinho? Não, porque ele é pobre em água. O que vai fazer você perder aquela célula adiposa é você fazer o quê? Uma dieta balanceada. Se você parar para pensar, eu tenho que entender que a água ela vai variar na idade, e eu digo para você que na bioquímica ela aparece como sendo aqui, ó, inversamente proporcional, certo? Por que ela é inversamente proporcional? Porque ela, com o passar dos anos, no decorrer da idade daquele organismo, ela vai diminuindo. Né? Todo mundo sabe, por exemplo, quem tem um idoso em casa, sabe que tem uma preocupação muito grande, porque o metabolismo dele diminuiu. Se o metabolismo dele diminuiu, as células não vão estar tanto ativadas. O que acontece? Menos sede, tá? Então, uma das coisas principais, somente para a hidratação da pele, é água. Então, por favor, já sabem, né? Idosos, lasquem água para eles, porque é a coisa mais importante que vocês podem estar fazendo. Quando eu falo de metabolismo, tecido adiposo, tecido nervoso,
a gente já tem uma quantidade específica. Então, a gente fala que aqui na bioquímica, ela é diretamente proporcional, certo? Então, ela é o quê? Diretamente proporcional. Então, novamente, reforça. Lá no primeiro quadradinho, o que é que eu vou colocar para o meu resumo? Quantidade de variação de água no meu organismo. Vai depender de 3 fatores. Qual é o primeiro? Espécie, idade e metabolismo, certo? São 3 fatores importantes. Qual a diferença aqui, ó? É que quando eu falo sobre a idade, eu digo que ela é o quê? Inversamente proporcional. Quando eu falo sobre o metabolismo, eu falo que ele é o quê? Diretamente proporcional. Perfeito? Entendido aí, galera? De boa, né? Vamos para o segundo quadradinho. Lá no meu resumo, no resumo de vocês, o que vocês vão colocar? Funções, aquilo que vocês já sabem sobre o aspecto químico e biológico dele. Então, vocês sabem diversas coisas. Se você pegar aí no material de vocês, pelo que eu estou vendo aqui, tem 3 figuras importantes que vocês podem colocar aí bem bonitinho algumas informações que vocês julguem realmente que há uma necessidade. Por exemplo, forma ou fórmula angular. Não é isso? Na figura de vocês, se você observar, a molécula de água faz isso, né? Ó, ela é o quê? Ela é angular, não é isso? Deixa eu apagar aqui e colocar melhor. Não fórmula, tá forma, né? Fica melhor pra gente. Não é linear. Primeira coisa, a maioria das substâncias, né? Perfeito. Alguém colocou aqui, ó. Não é. Segundo quadradinho do resumo de vocês. Não é linear. Certo? Vírgula. E sim angular. Vamos colocar aí bem bonitinho, né? Aí tem lá. Tem a molécula de vocês, que vocês precisam saber, não é isso? Forma aquele ângulo bem bonitinho. De quê? 104, né? 5. Você precisa saber também hoje. Brincadeira, gente. Ó, e aí você já viu anteriormente na introdução que existe atrações, né? Esse cara vai se atrair por outro oxigênio, né? Que já se atrai. E assim vai formando um complexo maior. Perfeito, tá? Essa atração é aquela que a gente viu. A interatômica, né? Entre os átomos. Lembram que existe... Por que acontecem essas atrações aqui entre esses dois caras? Um é positivo, outro é negativo. Lembram disso? Perfeito. Polares ou apolares. Então vejam que essas atrações aqui dá pra gente aquele aspecto que a gente chama de ligações ou interações atômicas. Interatômica. Ou seja, há uma atração bem bonitinha entre esses caras aqui, ó. Uma força interatômica entre esses átomos bem bonitinho, né? Alguns positivos, outros negativos. E dentro da química, você pode encaixar também, né, essa força interatômica com aquela que a gente chama de ligação covalente, né? Ligação covalente. Ó, e aí, como é essa ligação covalente? Aquele compartilhamento de elétrons, né? Todo mundo sabe, né? Seguindo aquela bonitinha regra do octeto. Que se vocês veem isso lá na química. Tá? Então o professor vai falar muito bem para vocês. Relaxa o coração. Ligação covalente, naquela compartilhamento elétrico. Ele estabiliza com 8 elétrons na última camada. Vocês lembram disso? E é por isso a gente tem essa, ó, essa bonitinha ligação aqui, essa força interatômica agindo. Ok? Tranquilo. Já sei que não é linear. Acontece uma ligação covalente aí bem bonitinho entre esses caras. Olha aqui representada, né? Aquela força interatômica, olha aqui falando, ó, entre átomos. A gente tem que pensar também que eles vão formar o quê? Formam pontes de hidrogênio, não é isso? Ela garante uma estabilidade melhor. Essas pontes de hidrogênio que vão se ligar, formando uma estrutura bem legal que a gente vai ver na próxima folha. E aí o seguinte, quando eu falo mais de ligação de pontos de hidrogênio, é que essa molécula de água se interligou a outra molécula de água, que
que se interligou à outra, e assim vai, formando aquela velha linda ponte de hidrogênio. Ela garante uma estabilidade maior. Mas essa ponte, ela é rígida, ela pode ser quebrada? Pode ser quebrada, né? Então, onde é que eu vou utilizar isso? Qual a estabilidade, por exemplo? Sei lá, ponte de hidrogênio já deve ter ouvido falar onde? Nosso material genético, né? Nosso material genético, a nível que DNA e RNA. Existe lá aquelas pontes de hidrogênio. Elas estão ali para facilitar essa estabilidade. Então, prestem atenção que existe uma estabilidade garantindo essas forças aí. Ok? Então, eu já sei que não é linear, eu já sei que existe uma ligação covalente, eu já sei que formam pontos de hidrogênio que são importantíssimos para a gente. Perfeito, né? Eu já sei dessas forças que estão interagindo na molécula da água. A gente vai ver outras propriedades químicas já já. E a gente também tem as funções, né? São diversas e diversas. Quando a gente vai para as funções, né, biológicas, se a gente colocasse isso aqui, um pouco mais da parte química, nós teríamos esse bonitinho aqui, né? Quando a gente vai preenchendo ainda esse quadradozinho aí de vocês, na primeira folha, se a gente fosse para a parte biológica. Biológica. Já vimos uma, né? Lá no nosso lindo quadro. O solvente, né, gente? Solvente universal. Lembre-se que a maioria das substâncias, né? A gente tem aquela velha questão de que água e óleo não se misturam. Temos que ter cuidado. Conteúdo para amanhã, né? Tem que ter muito cuidado que água e óleo não se misturam. É um erro que a gente cometeu diversos anos. Os professores de químicas também recorreram a esse aspecto. Amanhã a gente vai debater sobre esse cara. Inclusive, tem uma questão bem boba também sobre isso. Ah, lembra? Quando a gente fala de solvente universal, eu tenho que lembrar das características, né? A gente tem as características hidrofílicas e a gente tem as características o quê? Hidrofóbicas, né? E a gente tem um ser bem bonitinho. Lá amanhã a gente vai ver nos lipídios que ele tem características tanto hidrofílicas como hidrofóbicas ao mesmo tempo, não é isso? Então lembra, hidrofílica, né? Filia, amizade. Hidrofóbica, fobia, medo ou aversão da água, tá? Então preste atenção que, porque a maioria das substâncias tem algumas que ela não consegue dissolver. Então por isso tenham muito cuidado na hora de utilizar esse cara aí. Ah, biologicamente falando, ele age como o quê? Transporte de substâncias? Sim, né, gente? Transporte de substâncias. Perfeito, tá? Ele age mais como o quê, gente? Óbvio, função reguladora, né? Reguladora. Perfeito. Ou de manutenção. Manutenção de quê? Da nossa temperatura corporal. Não é isso? Quando você fala, por exemplo, sei lá, sobre o alto calor específico, alto calor latente, existe uma diferença. Por isso que eu usar vocês, que eu vou trazer um professor de física, exatamente para debater esses dois tópicos aqui, tá? Então, ó, quando você fala de reguladora, você pode unir fisiologicamente, eu tô falando para você. Quando fala de reguladora, você pode fazer sobre o quê? Sobre a questão do nosso metabolismo, você pode interligar. E você pode falar sobre o quê? Calor específico. Certo? Calor específico. Então, você pode interligar a esse aparato. Não se preocupe que a gente volta a falar sobre esses caras mais à frente e tentando trazer para vocês em outras visões de outras disciplinas. Tá? Aqui é mais que você entenda que ele age nesse sentido. Regulador, hormonal, ele age também, querendo ou não, com a função de lubrificação, né? Fisiologicamente falando sobre o quê? Articulações. Então, gente, dá pra gente colocar uma folha aí enorme de funções da água, né? Eu tô colocando para vocês tópicos especiais que sempre está taxado e que muitas vezes a gente passa despercebido. Então a gente tem aqui, ó, na biologia, o solvente universal, transporte, regulador, lubrificação, entre outras funções diversas, controle osmótico e por aí vai. Quando eu falo de transporte de substâncias, né? Na difusão. Então,
prestem atenção que ela é muito, muito, muito importante, né? Transporte de substância nos vegetais também, que é de suma importância. Beleza? Então, ó, nessa primeira folhinha, a gente já foi. Para quem está acompanhando ou não, certo? A gente tem a folhinha do nosso material, página 2. E aí, ele fala na primeira folhinha sobre a química da água. Vocês estão escrevendo assim? Mão lado esquerdo de vocês. Acharam aí, não é isso? E aí ele fala sobre um aminoácido com outro aminoácido, água produzida. Não é isso? Nessa primeira imagem, se você observar, do que ele está falando, né? Sobre a química. A química, para quem se perdeu ou não está com material, a química da água. Ou não baixou, sem problema. Ou você acompanha aqui, ou pelo material, coisa não vai faltar para você fazer. Entender. O que ele está falando na primeira reação? Ele está falando do que a gente já viu no primeiro tópico. Síntese por desidratação. E que na química, gente, eles ficam confundindo bastante a galera. Eu estou falando hipoteticamente agora, tá? Lembra que a gente tem aqui, né, as famosas reagentes. E a gente vai formar quem? Um produto. Não é isso? Perfeito. Lembra que no meio do caminho, como eu estou falando sobre síntese, caso você não entendeu, o professor de química coloca isso na sua cabeça e você não entende, entenda que quando eu falar de síntese é unir. É o que eu falo direto para você. Quem nunca fez uma síntese do livro da página tal, né? Quando eu falo de síntese, eu estou unindo informações para gerar algum produto, né não? Fulano, faça a síntese do que aconteceu no nosso passeio. Eu estou unindo informações para dar para você algum produto. Deu para entender? Nesse caso, quando eu falo sobre a química da água, eu estou falando sobre síntese por desidratação. Eu estou unindo algumas coisas. E quando eu falo de síntese por desidratação, o que é que vai acontecer? O que é que eu estou imaginando aqui? Que no meio do caminho, eu vou formar uma molécula de água. Vou perder essa molécula de água. Perfeito. Já está falando, né, gente? Desidratar, perder, né? Quando você está desidratado, o que é que acontece? A garganta fica seca. Você precisa fazer o quê? Tomar água. Isso, exatamente. A minha já está há muito tempo. Então, síntese por desidratação. Amanhã a gente vai brincar bastante, para não unir muita informação, é que na química eles ficam dizendo: ah, isso aqui é água do reagente. Isso aqui é água do produto. E muitas vezes o aluno não abre a mente, que é uma coisa fácil, que ele já vê mais ou menos aqui. Então, amanhã já procura, a gente vai brincar muito sobre isso. Ah, então isso é água do reagente ou isso é água do produto? Ou seja, a água é formada aqui. Quando eu falo síntese por desidratação, será que ela é formada aqui ou ela é formada aqui? Né? A importância que ela seja água do produto ou água do reagente. Se ela perder uma molécula aqui, ela é água do produto ou do reagente? Isso a gente vai brincar amanhã bastante, não relaxa o coração. Hoje, pelo menos, entenda essa função. Ela é importante, sim. Para formar o quê? Substâncias orgânicas importantes. Aí está o exemplo na ficha de apoio de vocês, a química de quê? Dos carboidratos. Carboidratos não, das proteínas, desculpa. Então a gente tem aí, ó, aminoácidos se interligando e aí formaram a molécula de água, é isso? Perderam a molécula de água. E aí a gente tem o quê? A formação de uma proteína. Beleza? Tranquilo. Na segunda imagem, a gente já tem diferente, né? A gente já tem o quê? A quebra por hidrólise. Tá? Então, o que que acontece? Quando a gente tem aqui quebra por hidrólise, né? Quebra por hidrólise. Então, novamente, a gente vai ter o quê, ó? De um lado, você vai ter os reagentes e do outro lado, você vai ter os produtos. Tá? Então, qual a diferença? É que você agora
vai estar colocando, ou seja, você vai estar ganhando a molécula de água. Aqui você perdeu a molécula de água. E aí é isso que amanhã você, a partir de amanhã, você coloca na sua cabeça. Que existe na química, que eles ficam brincando com a cabeça do aluno, é dizer, é água do reagente ou água do produto? E nananã, tá? Professor, por que isso é importante? Quando a gente fala de quebra por hidrólise. Quando eu falo de quebra por hidrólise, é importante exatamente na absorção de algumas coisas da fisiologia. Como eu tenho um exemplo na imagem de vocês, alguns disacarídeos. Então imagine que eu preciso de energia para treinar. Eu preciso tomar algum pré-treino, seja a base de energético, e também me forneça energia como fonte, que é o açúcar. Só que eu preciso que isso seja quebrado rápido. A forma de ser quebrado mais rápido seria o que? Em forma líquida. E por que quebrado? Imagine que eu estou tomando maltodextrina, para quem é os crossfiteiros aí de plantão, ou eu quero tomar algo doce que ele seja quebrado, um disacarídeo, né? Vamos lá, sei lá, como uma linda beterraba. Beterraba é um bom pré-treino, para quem não sabe, tá? Ele é rico, garante imunidade melhor e também garante energia melhor. E aí, o que acontece? Ele é um disacarídeo, só que ele é uma molécula grande. Para que meu organismo absorva, vou ter que fazer o quê? Uma quebra por hidrólise. Então imagine, ele tem lá seus 10 carbonos ou mais, eu preciso que ele seja quebrado e meu organismo absorva mais fácil o quê? 5 e 5, tá? Então, por isso que ele é importante na fisiologia, exatamente para a absorção de alguns nutrientes, a quebra por hidrólise. Tanto para eu formar, tanto para eu fazer o quê? Essa quebra. Então, observe que nossa fisiologia, ela faz esse feedback, né? Hora eu estou quebrando substâncias, hora eu estou absorvendo substâncias. Então, veja que é bem interessante. Dúvida, gente, nessa parte? Tranquilo, bora pro próximo tópico. Tranquilo, né? Como é que tá aí, estagiário, no chat? De boa? Tá igual a live de Gustavo Lima. Mais de 1.000 espectadores. Ai! Vocês vão rir, hein? Vocês estão sendo copilotos do projeto online. Eu quero fila. Eu quero deboche. Oh, e aí, tranquilo? Tu botou pausa ou não? Tu botou pausa, Fê? Não. Por que parou aí no... Ah, tá. Gente, e aí, ó? Parou? Ah, tá. Gente, ó, e aí no seguinte, do outro lado, bem bonitinho pra gente, tá as propriedades. Acharam aí? Tchan, 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 tchan. Desfocado. Melhorou, melhorou? Melhorou. Gente, do outro lado tá assim, ó, propriedades. Propriedades da água. E aí é o seguinte, presta atenção, né não? Resumo básico. Na primeira imagem, tem a segunda tem assim, o bonitinho tem aquela velha imagem clássica do inseto em cima da água. E embaixo tem outras moléculazinhas, tem uma pessoa tomando banho e tem outras moléculas lá bem bonitinhas. Foca na segunda imagem e onde tem assim, dois bonequinhos azuis de água se unindo. Eles são iguais, ou seja, eles estão coesos, né? E do outro tem um bonequinho verde com azul. Perfeito. É mais ou menos isso, ó. Então imagine, na primeira imagem, eu tenho dois bonequinhos aí, né? Eu tenho um azul com azul. No outro eu tenho o azul se unindo, vou colocar aqui que é a cor que eu tenho, porque o estagiário não comprou a cor verde. A gente tem aqui o quê? Thalita já tá acostumada, né? Estagiária, ela tá acostumada a lavar lapada, assim. O bicho tá novo ainda. Então, observe, ó. Iguais, aqui tem alguma coisa diferente. Na propriedade da água, vocês já ouviram falar? Na primeira imagem, no primeiro tópico, esse aqui é o segundo, são iguais, não é isso? A gente fala que é o quê? A gente fala que é o quê? Coesão. Aqui é o quê? Adesão. Como é que eu sei? Aqui, ó. Água mais água. Simples. Não precisa estar colocando aquele monte de informação na tua cabeça. A coesão
é a atração entre as moléculas de água e outras moléculas de água. Água mais água, benção. Água mais água, coesão. Aqui, ó. E esse cara é o quê? Água mais outras substâncias. Água mais outras substâncias. Perfeito, tá? Então, qual a diferença? Quando tem atração entre as moléculas somente de água, eu digo que é o quê? Coesão. Quando tem atração de uma molécula de água mais outras substâncias, eu digo que é o quê? Adesão. Lembra que para vocês, óbvio, é o que vai ser mais cobrado, aí tem outros aspectos, mas eu coloquei, óbvio, o mais cobrado, é o que vocês vão ver como exemplo. O que aí? Atenção, né? Atenção superficial. Né? Acontece em algumas propriedades de alguns animais. Lagartixa consegue fazer tensão, mas a lagartixa, além da coesão, ela tem interações de Van der Waals, ou de Van der Waals, que são interessantes. A gente tem lá, por exemplo, aí dos insetos. Já observaram? Quando você tem aquela tensão superficial, os insetos ficam lá em cima. E é simples, quando você está parado, por exemplo, aquela água está parada, você observa que ela parece que ela forma meio com uma película, né? Ou, como eu sempre digo aos alunos, quando você cai de barriga na água, é porque você não furou. O nadador, ele vai cair igual um sapo assim? Não, né? Observe, como é que os nadadores fazem? Faz o que? Eles tentam quebrar a tensão superficial. Se eu fizer assim e cair, vai dar aquela lapada na barriga, vai ficar bem vermelhinho aqui. Por quê? Porque eu não quebrei. Então, a forma de eu quebrar a tensão superficial da água que está parada é o quê? Fazendo primeiro com a mão aqui, ó, para não me machucar. Por isso, os nadadores fazem logo isso, né? E aí, quebrou a tensão, é que eles começam a hora do nado sincronizado, bem bonitinho. Quando eu falo de adesão, eu falo, por exemplo, sei lá, o ato, por exemplo, de eu tomar banho, eu estou me aderindo a alguma coisa, a água está aderindo, né? Mas óbvio que eu tenho características que fazem com que meu corpo não desmanche. Ah, perfeito, a gente vai ver isso amanhã lá no lipídios, por exemplo. E aí eu tenho aqui, ó, adesão mais água, né? Isso é o quê? Água mais outras substâncias. Então, quando eu falo, ó, água mais água, eu tenho o quê? Coesão. Água mais água, coesão. Coesão é água mais água. Água mais água é coesão. Água mais outras substâncias, adesão. Adesão é o quê? Água mais outras substâncias. Outras substâncias mais água formam o quê? Adesão. Fiquem cá assim, doidando, cabeção. Água mais água, coesão. Coesão é água mais água. Não é isso? Água mais água. É coesão. Coesão é o quê? Água mais água. O que é água mais água? Né? Até tua mãe fala, mas tu tá doido? Tu tá comendo o quê? Né? Tá bem hoje? Você usar alguma coisa? Né? Ó, normal. Então, quando eu falo de coesão, água mais água, tensão superficial. Água mais outras substâncias. Eu falo de quê? Adesão, tá? É importante isso pra gente e pra algumas outras espécies. Abaixo, desculpa, gente, mas realmente a rinite tá demais esses dias, tá? No terceiro gráfico, a gente tem uma capacidade importante, né, na letrinha C, que é de praxe voltado mais para a química do que para a biologia, que é a capilaridade. Capilaridade, né? Então, o que é essa capilaridade que vocês estão tendo aí? Naquele velho exemplo que todo professor de química dá para você, aí eu tenho um copo, bem bonitinho, não é isso? E aí eu tenho um canudo, e a água tem essa capacidade, aqui é a água, de atravessar pequenos poros e chegar até o topo. Perfeito, tá? Caiu uma questão simples. Quando você coloca um papel aqui dentro, né? Tem uma questão de química no Enem. Que capacidade citológica seria essa, ou bioquímica, melhor dizendo? Capilaridade. Onde isso é observado, onde isso é mais observado, né? Quais os exemplos mais abordados quando a gente fala de capilaridade? Vegetais, gente. Agora, muito cuidado, e com uma exceção sobre essa questão dos vegetais, é que existe uma teoria chamada de teoria da coesão e da adesão. Nos vegetais, a água ela pode ser puxada justamente com outros de maneira inversamente proporcional, e ela pode ser puxada junto de outras substâncias. Só que são vasos diferentes, não é isso? Então, se você observar,
O que é cobrado, na verdade, na botânica, que vocês adoram? Sei que vocês adoram falar sobre planta. Acho que é um dos conteúdos que eu fico assim, me debruçando, e eu vejo que os alunos eles ficam, nossa, eu quero falar sobre botânica. É importante para mim. É o meu mundo. Planta é tudo. Bota aqui no chat só para ver se vocês gostam. Vocês gostam de botânica? Amo. Botânica. Vocês gostam? Só para me saber aqui se vocês adoram. Vocês gostam de botânica? Ou vocês odeiam? Por que vocês odeiam? As bichinhas são tão tranquilas. Eu não vejo complexidade nas plantas. O ciclo de Calvin, né, que é muito maior do que o ciclo, por exemplo, da respiração celular. É isso, gente. Não tem porquê. E aí, o que é cobrado, na verdade, dentro dos vegetais, né? Como essa água ela vai ser conduzida para as folhas, aonde é cobrado, né? Aí lembra, todo aluno sempre fala, né? É que você vai falar sobre quem? O xilema. O xilema, ele fica onde? No centro da planta, né? Certo? No centro da planta. Xilema conduz água e seiva. A seiva, mas a seiva mineral, água e sais. Então, a capilaridade da água vai ser muito importante nos vegetais, exatamente porque ela cobra além dessa capacidade delas e a parte botânica específica. Então, eu preciso saber que a capilaridade ela ocorre nos vasos condutores das plantas, em especial o xilema. Não é isso? E o xilema está onde? No centro da planta. Não confunda com floema, tá? É que você fala, aluno, floema, F de quê? De fora. Não é isso? Xilema, de centro, dentro da planta. Floema, começa com a letra F de fora. Não é água, é outra substância. A gente vai ver mais à frente. Certo? Xilema, centro. Floema, fora. F de fora. Fora, tá? Xilema, centro. O que vai ser cobrado para você? Além da capacidade que a água tem de subir pequenos poros, aonde você vai encontrar nos vegetais, certo? É de praxe. Nos vegetais, a gente vai pegar essa teoria, chamada teoria de Dickson, que ela une esses dois aspectos aqui, ó. Tanto coesão quanto adesão. Teoria de Dickson, teoria da coesão e da adesão. Mais à frente, relaxa o coração. Então, lembra que você tem esses aspectos aí, professor, o que é importante que fique na minha mente sobre água e sais minerais? A parte química é importantíssimo que você tenha na sua mente isso. É importante que você tenha a parte fisiológica, as reações químicas, porque as reações químicas você vai utilizar, gente, ó, em todos os períodos aí, bem bonitinho, das reações do nosso organismo. Perfeito? Tranquilo? De boa? Vamos lá pro próximo? Vamos? Tá tranquilo aí? Água. Algum problema? Tranquilidade? Karine? Tchanana, tranquilo. Qualquer coisa, bota aí no bate-papo. Se tiverem aí alguma dúvida, tranquilidade. Podem ir pro próximo? Podemos, né? É isso aí. Ó, pegue aí. Eu vou precisar aí que vocês... Eu vou anotando aqui, óbvio, mas eu peço que vocês coloquem no material de apoio de vocês aí sobre os sais, tá? Sais minerais. Então, preste atenção que quando vocês ouvirem sobre os sais minerais, é importante que vocês saibam que eles são o quê? Primeira coisa, função, tá? Quando eu falar dos sais minerais. Sais minerais. Lembra que eles são o quê, ó? Funções. Quando eu falo dos sais minerais, tem funções importantíssimas pra gente.
Quais são as funções? Lembra? Ó, eu tenho aqui, ó. Primeira função dele, cofator enzimático. Cofator enzimático. Beleza? Cofator enzimático. Óbvio que equilíbrio osmótico. Isso aqui é importantíssimo que você tenha em mente. Quando você falar de sais minerais, lembre-se de falar e de relembrar sobre equilíbrio osmótico, tá? Então, quando a gente fala sobre equilíbrio osmótico, preste atenção que eu estou falando sobre aquela quantidade que precisa ser regulada no nosso organismo, certo? Então, preste atenção. Tem diversas outras funções que vocês já devem estar safo. Sei lá, manutenção de pH, né? A famosa pontes de hidrogênio. Por exemplo, a gente tem alguns sais minerais importantes, né? Que fazem a manutenção do pH. E que isso é importante por quê, professor? Vamos lá, você pega o cloro, flúor, ele aparece aonde na minha, no meu aspecto aqui? Ela aparece aonde? Na manutenção do pH. O que aparece? Ela aparece aonde? Lá no meu controle de água, certo? Então, preste atenção que há alguns aspectos que são importantes, para a gente entender que os sais minerais, eles são classificados. Classificação. Quando a gente fala sobre classificação, eu tenho que entender que... vamos lá. Quando a gente fala sobre a classificação, eu tenho que entender o seguinte. Primeira coisa, vimos aqui, quando a gente fala sobre a questão... Deu uma desfocada, voltou? Agora. Boa. Quando a gente fala aqui sobre as funções de sais minerais. Cofator enzimático, equilíbrio osmótico, manutenção do pH. Classificação. Eu tenho que entender que meus sais minerais, eles são classificados como micronutrientes, tá? E eles são classificados como macronutrientes. Então, geralmente a gente pede para o aluno, para na tabelinha, a gente colocar assim, ó, setinha para cima, setinha para baixo, tá? Por que, professor, eu digo isso aqui, ó? Micro e macronutriente. Quando eu falo de micro, é porque tem sais minerais que você precisa, a absorção dele precisa ser pequena. Qual a absorção taxada pelos fármacos e também pela empresa da galera da saúde? Que os biomédicos e médicos falam a respeito dessa absorção. Quando eu falo de micronutriente, é que eu tenho que absorver menos de 10 miligramas por dia. Tem sais minerais que você não precisa em excesso. Todo mundo sabe, por exemplo, sobre o sal de cozinha. Eu não posso colocar ele em excesso. Beleza? Quando eu falo de macronutriente, é que eu preciso absorver mais de 10 miligramas ao dia. Então, aqui, ó, menos de 10. Aqui eu tenho mais de 10 miligramas por dia para ser absorvido. E daí, você chega, então, naquela linda tabelinha que tá no material de vocês, tá? Claro que eu vou colocando aqui para vocês. Tô lendo aqui. Tem alguns importantes. Quais são os importantes? Lembra, a gente tem aqui o primeiro. O primeiro dele é o enxofre. Professor, cai com tanta frequência? Não cai com tanta frequência nas provas da gente. Mas eu coloquei exatamente para ficar mais completo. A gente tem aqui o enxofre e a gente já coloquei ele como uma setinha para baixo, tá? Então, primeiro aí, ó, o bonitinho é o nosso famoso enxofre. Enxofre. Aí a gente tem aqui, ó, enxofre. Setinha para baixo. O que significa dizer? Ele é um sal mineral que precisa ser absorvido de forma em pequenas quantidades. Apesar dele ser muito importante, como vem dizendo aqui, sobre a composição dele para a nossa atividade metabólica. Professor, é aceitável que eu memorize fontes? Não, porque as fontes elas vão, muitas vezes, se assimilar.
Geralmente a gente encontra nas carnes, vegetais, legumes e por aí vai, diversos sais minerais. Ou até o mesmo, né? Com a mesma função. Então, um ou outro é que ainda por uma fonte ou outra, e dependendo se o vestibular é tradicional, é que ele ainda cobra a parte de fonte. Mas esse cara não é tão cobrado, né, nas questões. Beleza? O 2, quem é o 2? Selênio, né? Qual a importantíssima dele? Antioxidante. Professor, cai com tanta frequência? Não cai com tanta frequência pra gente. Tá? A gente tem aqui ó, o famoso selênio, né? Muito importante, micronutriente, e que ele é o quê? Antioxidante. É interessante? Sim, é interessante, mas não tem caído com tanta frequência. Cobalto. Aí sim, né? Cobalto. Setinha para cima, ó. Um macronutriente importante pra gente. A gente precisa absorver em maior quantidade. Por quê? Porque eles são cofator. Como eu disse a vocês, cofator enzimático. Eles são a parte inativa. A gente vai ver lá nas vitaminas em parte ativa e inativa. E eles entram como se fosse se juntar aquela molécula de forma enzimática das vitaminas para que o organismo absorva de forma mais rápida. Tá? Então, importantíssimo. Vitamina C mais zinco. Vamos chegar lá já já, tá? Então, observa aí, ó. A gente tem o selênio, que é muito importante. Não cai com tanta frequência. Cobalto. O que eles colocarem assim, ó. Eu tô colocando o hashtagzinho ou o xizinho, é que eles são de suma importância. Cálcio, gente. Gente, óbvio, quando a gente fala de cálcio, você deve colocar uma estrelinha super marcha, ultra importantíssimo. Sabe qual é o bom desse cara? Que ele deve ser, óbvio, um macronutriente, mas sabe qual é a importância? E qual a interligação que os alunos não fazem? E que isso me dá medo? É que, quando a gente fala sobre cálcio, muitos tendem a colocar cálcio somente relacionado a ossos e dentes. Já perceberam isso? Óbvio que ela é importante, mas outra parte muito importante, você deve grifar aí, cara, contração muscular. Contração muscular. O cálcio é de suma importância. Existe outro tópico aí que eu coloquei para vocês, de suma importância, que está lá embaixo, ó. Sinapses. Sinapses químicas. Gente, isso é de suma importância. É que quando você lembra desse cara, você lembra de coagulação, né? Coagulação sanguínea, você lembra, interliga tudo menos ao que esse cara faz. Então, são coisas, acho que principalmente esses dois tópicos primeiros, que a galera não interliga. Principalmente esse, sinapse química. E esses caras aqui, ó, o cálcio, ele é muito importante para esses tópicos aqui que eu grifei. E cai com muita frequência. E aí, de praxe, eles ainda cobram pra gente essa parte de sinapses químicas. E aí é onde a gente se ferra, porque muita gente não interliga sinapses ao cálcio. Ah, como, professor? A gente tem moléculas em conjunto. Lembre-se que, coloque na sua cabeça, quando eu vou para tecido, tecido é um conjunto de células. Tecido não é a fisiologia. O tecido é um conjunto de células. E se eu falo no conjunto de células, eu estou dizendo que lá tem organelas, que lá tem o quê? Por exemplo, o retículo endoplasmático liso, que é importante para a contração muscular e para as sinapses químicas, que vão estar liberando cálcio, que são importantes para que aquelas sinapses, aquelas trocas ocorram. Então, fiquem atentos nesses aspectos aí, principalmente sobre o cálcio. 5, ó. 5. A gente tem aqui, ó, o magnésio. Setinha para baixo. Qual a importância dele? Ribossomos e principalmente você interligar a planta. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, existem aqueles complexos, né, que a planta precisa, e um deles é o magnésio. Alguns adubos conseguem vir já com soluções à base de magnésio, que é para melhorar, né? Professor, cai com muita frequência? Não cai com tanta frequência.
tá? Quando cai, é exatamente voltada para a questão da clorofila, mas cuidado que ele é muito importante na produção, em especial dos ribossomos. Então não perca esse. Ferro. Esse cara aqui, ó, ferro. Ferro. Óbvio, né, gente? Cai muito, né? E ele é um micronutriente. E aí você fica se perguntando, como assim micronutriente? Já falei para você. Não precisa em grandes quantidades. É igual a vitamina C. Mas, professor, é o ferro. Agora, óbvio, se você tem uma carência de ferro, aí você vai atingir aquele quadro anêmico, né? E que aí todo mundo já sabe para não confundir aqueles tipos de anemia. Aí tá falando sobre anemia ferropriva, né? Que todo mundo já sabe que é a carência desse elemento de sal mineral aí. Beleza? É muito importante ele. Outro tópico, além do que ele pode causar, né? Quando a gente fala sobre a ferropriva, ou ferropriva, que é a famosa anemia, é você interligar a esse cara que tá aí, ó, citocromo. Gente, sabe por quê? Não sei se vocês se perguntam, como é que lá, depois do ciclo de Krebs, como é que os elétrons vão andar e vão voltar para formar uma molécula de água? O que é que o ferro ele é? Quando a gente fala sobre ferro, onde é que ele vai estar presente? Na hemoglobina, transporte de oxigênio. Ele se assimila a esse citocromo aí em especial para fazer o quê? O impulso desses elétrons. É importante que você tenha isso em mente. Importantíssimo. Ele é importante para a gente nesse aspecto. Então não perca que você tem que ter isso na sua cabeça. Lembre-se, não confunda micronutrientes. E a gente já vai interligar aí, ó, o famosinho 7, que é quem? O sódio. E a gente já vai interligar o potássio. Não é isso? A famosa o que? Bomba de sódio e potássio. Aí, ó, lembra que eu falei para vocês? Quando ele coloca aqui, ó, mais abundante cátion. Não é isso? Cátion. Vou deixar aqui para vocês. Na e o K. Sódio, cátion. Mais abundante, tá errada do outro lado, tá, gente? Ânion. Tá cátion, aí é ânion. Acharam aí? Onde tem assim, ó, sódio. Acharam, né? K positivo, o outro ânion. Qual a importância desses dois interligados? Quando é que você vai ser mais cobrados? Né? Esses dois aqui bem bonitinho. A gente volta a falar sobre eles. Principalmente em quê? Impulso nervoso. Os dois aparecem bastante. Esses dois caras são importantes para isso. Impulso nervoso, a famosa bomba de sódio e potássio. Que de mais à frente volta a falar sobre esses dois caras aqui que a gente precisa tentar entender. Quem está mais do lado de fora? Quem está do lado de dentro? Quem é o cátion? Quem é o ânion? E aí quando você junta, ó, cátion, ânion, quem está mais do lado de fora? Quem está do lado de dentro? O que acontece? Né? Quais são essas reações acontecem de impulsos, de quem sai, de quem entra. Então é interessante que vocês entendam isso, tá? Então lembre o seguinte, quem está do lado de fora, quem está do lado de dentro, é importante. Ó, intra e extra. Intra e extra. Ó, intra e extra. Então, ó, quem está do lado de dentro? Intra, quem está do lado de fora? É isso que você vai ter que entender na bomba de sódio e potássio. Grifa lá essa parte, quando ele fala assim, ó. A gente tem lá o bonitinho. Principal. Acharam aí? Cátion dos animais. Íon extracelular. O outro, intracelular. Então, ó. KKKKKKK. E aqui eu tenho na. Certo? Então, veja. Dentro e fora. A gente vai ver que vai ocorrer umas trocas. Há uma despolarização das células. Depois eles se repolarizam e voltam a ter esses aspectos bem bonitinhos. Então, ponto importante pra gente. Óbvio. Impulso nervoso. Aí na sua tabelinha,
Vai estar lá bem bonitinho, ó. Equilíbrio osmótico, os dois se assemelham nisso. Impulso nervoso, são questões das mais importantes pra gente. Saber que tá fora, que tá dentro. Por que eu não coloco tanta informação aqui? Quando a gente chegar mais à frente, a gente vai ver mais informação sobre esses dois caras. Cloro, que a gente tem aí, ó, equilíbrio osmótico, tá? Professor, qual a importância desse sal mineral? Lembra que eu falei para vocês, manutenção de pH? Quando a gente fala sobre uma química de tratamento de água. Quando eu falo de tratamento de água, todo santo ano cai uma questão do tratamento de água. E você vai sempre interligar a quem? Cloro. Então coloque lá aí bem bonitinho. Ele vai ser em grande quantidade? Não, ele é um micronutriente. Qual a função principal dele? Equilíbrio osmótico. Tá? Importa isso pra gente. Fosfato. Fosfato. Tá do outro lado, é o 10. Qual a importância dele principalmente, quando eu falo de fosfato? Principalmente interligar ele à parte do nosso lindo material genético, né? DNA e RNA. Lá no nucleotídeo a gente tem quem? O fosfato, a gente tem a ribose, a desoxirribose e as bases nitrogenadas. Esse cara aí é de suma importância pra gente. Beleza? Iodo. Quando eu falo do iodo, né? Cloro, micro. Fosfato, macro. Perfeito? Quando eu falo do iodo, é mais importante o que ele faz, a gente fala de iodo. Quando eu falo de iodo, eu tenho lá a tiroxina e a tetroxina, não é isso? Tetra ou tri, iodoxina. Por quê? Quando eu falo do T3 e do T4. É mais importante você ser cobrado até com a fisiologia do que a própria bioquímica. São os famosos hormônios da tireoide, fazem parte da composição dos hormônios da tireoide. E essa carência vai causar para a gente aquele famoso bócio carencial, né? Você sabe que hoje é bócio carencial. Bócio endêmico já saiu, tá? Porque acreditava-se que era específico de uma região. Não falo mais em bócio endêmico, e sim bócio carencial. Beleza? Professor, como eu disse a vocês, iodo cai mais voltado para a parte fisiológica. Infelizmente, gente, isso é uma tabelinha que em algumas questões tradicionais eles tendem a focar nas fusões diretamente mesmo. E infelizmente no decoreba, né? Infelizmente mesmo. A gente tem lá flúor, componente de ossos e dentes. É o mais taxado. Cai muito, certo? É um macronutriente, precisamos de mais. Porém, a gente sabe que nossa água não é fluoretada. Em outros países, a água já é fluoretada. Eis o problema, né? Da nossa água aqui, do nosso lindo bonitinho. E ela é muito tranquila. E óbvio que manutenção do pH e equilíbrio osmótico, esse flúor e esse cloro tem etapas de tratamento da água, você vai adicionar cloro, flúor, tá? E eles são importantes que vocês interliguem a esse momento. Então, vocês vão ouvir falar pertinho lá do Enem, quando a gente unir a parte da parte ambiental, que sempre cai, é principalmente essa parte voltada para a parte que você fala sobre o tratamento de água. Importantíssimo, interligar esses dois sais minerais. Zinco, né? Olha como eu falei para vocês. Cofator de enzimas digestivas. Cofator de enzimas digestivas. Então, deu para entender quando você fala que vou tomar vitamina C com zinco, vitamina C com não sei o que lá. Por quê? Porque ele é um cofator enzimático digestivo que acelera a absorção. Deixa que você absorva mais rápido, você se recupere mais rápido. É só isso. Mas que muitas vezes somente a vitamina C também já é de boa. Mas a gente gosta, né, de gastar, então pronto. Você se gosta aí tranquilamente. Zinco, micro, magnésio. A gente lá do outro lado, cofator de enzimas neuromusculares. Não cai com tanta frequência. O cobre, bem bonitinho. Onde tem lá componentes de muitas enzimas. Aí tem lá o cobre, o famoso Cu, que é o cobre, né? O Cu é grande ou pequeno? O que vocês acham? É grande ou não? É macro ou micro? Então lembre-se que esse lindo aí, cobre, a gente precisa entender que ele é o quê? Macronutriente. Porém, a gente sabe que a gente tem alimentação que não é tão regrada e acaba sentindo falta de algum sal mineral. O que a gente faz? Vai para os fármacos, né? Aquelas velhas vitaminas de A a Z, com ômega 3. Então, inclusive, né, adoro essas vitaminas pela vida corrida. E é isso. Então, preste atenção no material de vocês. Vai estar lá bem bonitinho. Esse material de apoio, tá?
Qualquer dúvida, entre em contato lá com as meninas da coordenação, tá? Então, prestem atenção. Amanhã, nesse mesmo horário, às 19h, a gente até acabou cedinho um pouquinho, ó. Aí, ó. Agora, amanhã é pauleira. Amanhã é conteúdo aprofundado, né? Não vamos ouvir falar somente de LDL, HDL, bora botar quilomicro aí, bora botar VL, LDL. E é isso. Vamos deixar esse basiquinho. Bora, que até sábado a gente finaliza essa parte aí de bioquímica e vocês vão dar uma revisada massa. Beleza, gente? Dúvidas? Podem falar, a gente tá aqui para isso, ok? Então o chat foi liberado. Muito bem, a galera... Tudo ok, galera? Estão vivos? Vivos, né? Eu espero. Vivos, todo mundo vivinho aí? Tranquilo, tranquilo? De boa? Vocês podem dar um sinal de vida só para ver se vocês estão vivos aí ou tá difícil? Muito bem, muito bem. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, prometo de vocês, brincadeira, tá, gente? A gente tá falando assim, brincando. Mas voltamos amanhã, né, estagiário? O estagiário tá de boa. Conseguiu o chat. Espero que tenham gostado. Até amanhã. Já não vou ser demitido. Já não vai ser demitido. Vou tirar o seu Pix, certo? O Pix do seu salário. Vou colocar por mim. Olha aí, não, gente. Vocês confirmam? Tiro do salário dele, boto mais cima de vocês. O que vocês acham? Já que ele demorou com o chat. Então, nessa hora, todo mundo aparece, né? Incrível. Beleza, galera? Então, ó, até amanhã. Cheiro pra vocês. Simbora. Tá?